Saudações a todos os amigos do canal, sejam todos bem-vindos para mais um tema e mais um vídeo aqui no nosso canal. Queridos, hoje eu quero responder uma pergunta de um dos inscritos aqui no canal. Ele comentou o seguinte num dos vídeos que eu fiz recentemente aqui no canal, que fala sobre os 144 mil. Ele perguntou o seguinte: então os que vão ser salvos é quem guarda o sábado e não quem aceitou andar com Jesus e entregou a sua vida a ela? Então essa é a pergunta que eu estarei respondendo no vídeo de hoje. Na verdade, vivemos em um mundo onde que muitas pessoas buscam pela salvação. Tantos cristãos, dia após dia, lutam buscando a salvação, buscando a Deus, clamando ao Senhor. Alguns fazem jejuns, alguns fazem orações, alguns buscam ter uma comunhão íntima com o Senhor Jesus Cristo, a fim de ganhar a salvação. Mas a pergunta é: quem será salvo? Será aquele que guarda o sábado ou aquele que guarda o domingo? Aliás, guardar o domingo nos garante a salvação, guardar o sábado nos garante a salvação, e tudo que nós veremos no vídeo de hoje. Para isso quero convidar já você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. E sem mais delongas, vamos passar para o nosso vídeo. A Bíblia, a Palavra de Deus, ela deixa claro com respeito à salvação. A Bíblia diz no livro de Titos, capítulo 3, verso 7, diz o seguinte: para que uma vez declarado justo pela graça de Deus, nós nos tornemos seus herdeiros de acordo com a nossa esperança de vida eterna. A Bíblia, a Palavra de Deus, deixa claro em Titos: a salvação é uma herança que Jesus Cristo deu a cada um de nós e nós estamos livres e é um direito que nós temos de ter a salvação. Mas também tem um outro lado negativo que nós encontramos na humanidade, que é o pecado. O pecado é algo que luta dia após dia para te impedir de você ganhar a salvação. E o pecado, ele nos leva a não entrarmos no reino do céu. Então a Bíblia, a Palavra de Deus, deixa claro, diz que pela esperança que nós temos por Jesus Cristo, temos a vida eterna. Significa, quando nós confiamos em Jesus, andamos segundo aquilo que Jesus quer, então nós temos aí acesso à salvação. Agora, outra coisa também que nós temos que falar é assim: como que nós seremos salvos? Primeiro, a Bíblia deixa claro, diz que nós somos salvos de graça mediante a fé em Jesus Cristo. Significa, a salvação, ela é de graça para todos nós. A salvação é um dom, a salvação é um presente, a salvação é uma dádiva que Deus deu a cada um de nós. Veja mais o que diz a Bíblia em Romanos capítulo 5, verso 20. Diz o seguinte: a lei veio para aumentar o pecado, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou ainda mais. Agora, a Bíblia, a Palavra de Deus, deixa claro para nós, diz o seguinte: diz que a lei, ela existe para nos mostrar o pecado. E o sábado nós encontramos na lei do Senhor. Agora, a Bíblia, a Palavra de Deus, em nenhum momento ela nos diz que quando nós guardamos o sábado, nós estamos garantidos a salvação. Não. A salvação não vem pela guarda do sábado, mas é importante guardar a lei. E é importante guardar o santo sábado do Senhor, porque ele se encontra nos 10 mandamentos do Senhor, de acordo com o livro de Êxodo, capítulo 20, versos 8 a 11. Nós encontramos o sábado lá. Agora, a Palavra de Deus, mais uma vez, diz para nós: para quem que serve a lei? A lei é como um espelho que nos mostra o caminho certo a seguir e o caminho errado a abandonar. É assim como funciona a lei. A lei, ela está lá para nos guiar a Cristo, está lá para nos conduzir a caminho certo, e também a lei de Deus está lá para nos levar para os pés de Jesus. Agora, a lei, ela serve como placa de sinalização que nós encontramos nas estradas. A lei de Deus, ela nos mostra o caminho correto e ela também nos mostra o que nós estamos a fazer de errado à nossa vida. A lei é como se fosse um espelho em nossa vida. Agora, a lei de Deus, ela existe para nos mostrar aquilo que é contra a vontade do Senhor. Por isso que a Bíblia diz: se me amares, guardareis os meus mandamentos. Se nós amamos a Jesus, temos que guardar os seus mandamentos. E a Bíblia, a Palavra de Deus, ainda diz mais: se nós confiamos em Jesus e ainda nós depositamos a nossa fé nele, também temos que lhe obedecer, porque a obediência demonstra claramente o amor. Não existe amor sem obediência, isso não existe. Então, aquele que ama, obedece. E a Bíblia, a Palavra de Deus, mais deixa claro no livro de Romanos, capítulo 5, verso 15. O pecado não se compara com a oferta gratuita de Deus. Vou parar por aqui, veja só. A Bíblia, a Palavra de Deus, deixa claro, diz que o pecado, ele não se compara com a oferta gratuita de Deus. Qual é essa oferta? João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas sim tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16, nós encontramos a maior dádiva que Deus deu ao ser humano, a maior dádiva que Deus deu ao mundo, a maior dádiva que Deus deu à humanidade, que é Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz para nos libertar do pecado, para nos purificar de toda a injustiça e de toda a imundícia. E a Palavra de Deus ainda diz mais: se nós queremos ter acesso à salvação, temos que confiar nesse Senhor Jesus Cristo e temos que andar segundo a sua vontade. E veja só, aquele que crê no Filho unigênito do Pai, esse será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Significa, na medida que nós negamos a Jesus como nosso Salvador pessoal, nós estamos a negar a salvação. Mas na medida que nós aceitamos a Jesus
como o nosso Salvador pessoal, nós estamos a citar a salvação de Cristo. Veja só o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Significa o seguinte: o pecado, ele luta dia após dia para nos levar ao inferno, para nos levar à perdição, para nos levar a não herdarmos o reino do céu. E esse pecado, ele é guiado pelo Satanás, é guiado pelo inimigo de Deus. Por isso que a Bíblia diz que orai e vigiai, para que não entrem em tentações. Porque o inimigo de vocês, o diabo, ele anda em derredor de vocês, rugindo, procurando a quem possa tragar ou devorar. Significa que o diabo, ele trabalha dia e noite para levar homens e mulheres à perdição. E nós temos que estar muito atentos e nós precisamos estar cientes disso. E devemos buscar a Deus dia após dia em nossa vida. Veja só mais o que a Bíblia, a palavra de Deus, diz, terminando aqui o verso. Pelo pecado de um homem, muitas pessoas morreram. Pela graça de um homem, Jesus Cristo, muitas pessoas receberam em abundância a graça de Deus e a sua salvação. O pecado, ele reinou na história da humanidade por conta de Adão e Eva. Por conta de Adão e Eva, a humanidade toda foi condenada à perdição. Foi condenada ao pecado, porque Adão e Eva pecaram. Mas a Bíblia diz que por conta da morte de uma só pessoa, que é Jesus Cristo, naquela dura cruz, Ele nos reconciliou com o Pai e Ele nos trouxe a salvação. Agora, meus queridos irmãos, perceba algo aqui muito importante. Nós somos salvos por Cristo, pela sua graça. Quem é a graça? Quando se fala de graça, é Jesus Cristo. Então, nós somos salvos de graça pelo Senhor Jesus Cristo. Mas também existe uma coisa que nós precisamos entender aqui. As obras, elas não nos salvam e elas não nos justificam. E veja só o que o livro de Gálatas diz: sabendo contudo que um homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Nós não somos salvos porque nós guardamos o sábado. Nós não somos salvos porque nós guardamos a lei. Nós não somos salvos porque nós praticamos a bondade. Não. Nós somos salvos porque nós confiamos em Jesus, porque nós cremos em Jesus, porque nós temos a fé em Jesus, que Ele tem poder para nos salvar. Ninguém salvo pela guarda da lei, ninguém salvo pela guarda do sábado, e ninguém salvo porque pertence a uma denominada igreja. A placa de igreja não salva. O único que salva é Cristo. Cristo é quem tem poder de salvar. É Cristo que morreu naquela dura cruz. Então a Bíblia diz: se nós queremos a salvação, então nós temos que obedecer a Jesus. Em que nós devemos obedecer? Na sua lei, nos seus mandamentos. Então, se nós queremos que a salvação entre por Cristo, temos que lhe obedecer. As obras não nos salvam, de acordo com Romanos capítulo 11, verso 6, diz: e se Deus as escolheu por causa da sua graça, então não foi por causa de alguma coisa que eles tinham feito, mas se elas tivessem sido escolhidas por causa daquilo que fizeram, então não se poderia falar que se trata da graça de Deus. Então, se nós fôssemos salvos pelas obras, então já não era pela graça, mas sim era pelo nosso esforço. Então, a gente pode se esforçar tanto, mas a Bíblia diz que nós não somos salvos por causa do nosso esforço. Somos salvos pela graça, pela compaixão, pela misericórdia que Deus tem para com seus filhos. Veja mais o que a Bíblia diz: a salvação não é pelas obras, de acordo com o livro de Efésios, capítulo 8, verso 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé em Jesus Cristo. E isso não vem de vós, para que ninguém se glorie, mas sim isso é o quê? É um dom de Deus. Então a Bíblia, a palavra de Deus, deixa claro: a salvação é um dom de Deus. A salvação é um presente. A salvação é uma dádiva que Deus deu a cada um de nós, ou que Deus dá a cada um de nós. Cristo morreu naquela dura cruz para que nós possamos ser salvos, para que a gente tenha o privilégio de reinar e morar com o Senhor Jesus Cristo lá nos altos céus. Mas o inimigo, ele trabalha dia após dia para nos afastar da presença de Deus, para nos levar à ruína e para nos levar para o inferno. Por isso, lembre, meu querido irmão, a salvação, ela entra porque Deus nos amou. A salvação, ela entra porque nós cremos em Jesus. Não somos salvos porque nós guardamos o sábado. Não somos salvos porque nós guardamos 10 mandamentos. Não somos salvos porque nós pregamos. Não somos salvos porque nós cantamos na igreja. Não somos salvos porque somos pastores. Não somos salvos porque nós somos anciãos e líderes da igreja. Nada disso garante a nossa salvação. Mas nós somos salvos pela obediência da palavra do Senhor. Somos salvos mediante a nossa fé em Jesus Cristo. Por isso, meu querido, não se engane. Aceite hoje a Jesus como seu Salvador pessoal e busque a Ele dia após dia. Por isso, meu querido irmão, se você gostou do vídeo, não se esqueça aqui de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. Se tens uma dúvida, deixa aqui no comentário que eu verei e responderei fazendo um vídeo para você. Eu fico por aqui, um forte abraço, que Deus te abençoe e tchau.